Nesse vídeo vamos falar sobre o uso do Lugol, principalmente em quem tem doença da tireoide ou quer ter uma tireoide saudável. Eu sou o Dr. Jonatas Catunda, sou cirurgião de cabeça e pescoço e para quem não conhece, a minha especialidade, cirurgia de cabeça e pescoço, é a especialidade que mais trata as doenças da tireoide. Seja os casos cirúrgicos como câncer de tireoide, o bócio, os nódulos, ou mesmo nos casos de doenças endócrinas como o hipotireoidismo e hipertireoidismo. Então, de tireoide eu entendo bastante e tenho pego cada vez mais pacientes que caíram na besteira de usar Lugol por conta própria, começaram a se automedicar e isso acabou causando problemas na tireoide deles, tá? Então, já adianto, o Lugol é um medicamento, não é um suplemento, não deve ser utilizado por quem não tem doença da tireoide. Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê, vou te mostrar, inclusive, o que acontece quando você usa Lugol sem necessidade. Então, o Lugol, ele é basicamente iodo em altas concentrações. O iodo é um micronutriente que ele, quando é ingerido na alimentação, é absorvido no intestino, vai para a corrente sanguínea e o único órgão do corpo que pega esse iodo que foi ingerido, que nos vídeos de Lugol eles falam, o iodo inorgânico. Então, o único órgão que pega o iodo inorgânico é a nossa glândula tireoide, que é uma glândula que fica localizada no pescoço, e ela pega esse iodo e vai utilizar na produção dos hormônios tireoidianos. Nós temos o T3 e o T4. Esse número é justamente a quantidade de átomos de iodo na molécula. O T4 ele possui 4 átomos de iodo, o T3 possui 3 átomos de iodo, e esses hormônios eles vão atuar no nosso metabolismo energético, na temperatura corporal, no crescimento e desenvolvimento. Então são hormônios extremamente importantes para que o seu corpo funcione bem. A tireoide é uma glândula vital e ela tem algumas doenças que podem afetar o corpo todo. Isso porque esses hormônios eles vão atuar em todo o corpo, vão atuar no coração, mantendo a frequência cardíaca regular e o batimento cardíaco normal, vão atuar no cérebro, no tecido muscular, no tecido adiposo, na pele, no intestino. Então, pacientes que têm hipotireoidismo, eles podem ter bradicardia, eles podem ter confusão mental, podem ter fraqueza e dor muscular, pode ter ganho de peso, pode ter a pele ressecada, o intestino parado. Então, só exemplificando que as doenças da tireoide, elas podem afetar o corpo todo, mas em geral, nas doenças da tireoide, hoje em dia a gente não tem mais o bócio endêmico, que é a falta de iodo. A gente tem um problema na produção do hormônio. A pessoa tem uma tireoide que deixou de funcionar, ela não está mais produzindo hormônio e nesse caso o tratamento é repor o hormônio que está faltando. O Puran T4, que é uma das marcas mais utilizadas, né, a levotiroxina, é o próprio hormônio sintético, que funciona tão bem quanto o hormônio normal. Então, para uma pessoa que tem um hipotireoidismo, não adianta você dar o iodo porque a tireoide da pessoa está doente. Ou pior ainda, o paciente que não tem mais a tireoide, perdeu a tireoide por um bócio ou por um câncer, não tem a tireoide para pegar o iodo e transformar em hormônio. Então, é algo que não faz muito sentido, né? Continuando, isso é tão verdade que... Não, primeiro falar sobre isso daqui, né? Apenas quem utiliza o iodo ingerido na alimentação é a glândula tireoide, que é o caso o iodo inorgânico, e o restante do corpo ele utiliza o hormônio produzido pela tireoide à base de iodo, que é o iodo orgânico. Então, quando você dá o iodo inorgânico, ele vai afetar diretamente a sua tireoide. Quando você toma o iodo orgânico, que seria o hormônio tireoidiano, ele vai funcionar se você tem hipotireoidismo, né? Se você não tem hipotireoidismo, não é para tomar essa medicação, nem T3, nem T4. Então, assim, é isso que eu ia falar. Um dos tratamentos que nós utilizamos no câncer de tireoide, nós utilizamos o radioiodo, né? O iodo radioativo, o isótopo o 131. Então, o paciente que tem câncer de tireoide, ele toma o iodo radioativo e esse iodo, a gente sabe onde ele foi parar num exame chamado pesquisa de corpo inteiro. Então, aqui, por exemplo, o paciente tinha o câncer de tireoide na região da tireoide, mas ele tinha várias metástases no pescoço e acendeu bastante, bem intenso aqui, né? Também tem uma manchinha aqui no pulmão, então já talvez até uma metástase. Já aqui no intestino é captação fisiológica e também aqui na bexiga. Então, assim, o iodo radioativo, ele é um tratamento à base justamente dessa fisiologia. Apenas a tireoide absorve o iodo. Então, não adianta você tomar o Lugol achando que vai melhorar o corpo todo, que vai melhorar cistos na mama. Não faz o menor sentido, se é apenas a tireoide que absorve esse iodo, né? No passado existia isso daqui, ó, tireoide grande por conta de deficiência de iodo. Mas isso é algo que ficou no passado. Desde a década de 50, todos os países adotaram a prática do sal iodado, adicionar uma pequena quantidade de iodo e aí basta que a pessoa se alimente com comida normal produzida com sal de cozinha, ela vai ter a quantidade mínima necessária de iodo e nós não temos mais isso, né? Apenas no passado, populações carentes e desnutridas, quando a desnutrição era um problema muito mais frequente no Brasil e no mundo, nós tínhamos isso. Hoje em dia, o problema mundial é mais a obesidade, apesar da fome, infelizmente, ainda existir. Então, o mineral iodo, a dose diária recomendada pela OMS é de cerca de 150 mg
microgramas. Esse sal de cozinha que eu falei, ele tem 77 microgramas em 1 grama, sendo que a recomendação diária é até 5 gramas por dia. Então, se você come uma quantidade moderada de sal, você já vai ter até acima do que é recomendado, mas outros alimentos contêm iodo, por exemplo, o leite, o pão, o ovo, todos os alimentos que a gente ingere, eles têm uma quantidade de iodo, e a vantagem é que a glândula tireoide, ela estoca esse iodo. Então, mesmo que em um dia você se alimente com uma quantidade menor, nos outros dias, se você compensar, no final vai ficar uma quantidade boa e não vai ter problema com deficiência de iodo. Na verdade, hoje em dia a gente tem tido um excesso de iodo e alguns países já têm começado a reduzir essa quantidade de iodo no sal de cozinha. Sal de cozinha, se utilizado em excesso, né, vai trazer outros problemas como a pressão alta. Não é algo que deve ser utilizado em excesso. Tá? Continuando, o que é o Lugol? O Lugol, a 5%, cada gota dele vai ter 6,25 miligramas, o que dá 6.250 microgramas. Então, os que recomendam o uso desse suplemento como se fosse algo inofensivo, utilizando 2 gotas, você vai ter 83 vezes a dose diária de 150, né? Se for 5 gotas, vão ser 208 vezes. Então, isso é uma quantidade muito alta, né? Ainda bem que o nosso corpo ele tem um certo mecanismo de defesa e ele consegue não absorver esse excesso, mas em algumas pessoas ele pode ser prejudicial. Então, boa parte das pessoas que usam não vai ter diferença nenhuma. Esse iodo vai entrar e vai sair, não vai causar prejuízo, graças a Deus. Mas em algumas pessoas ele vai ser prejudicial. Então, se você quer suplementar iodo, nós temos medicamentos de farmácia. Então, por exemplo, essa marca aqui, ela faz um comprimido que tem um suplemento de iodo e a quantidade está aqui, ó, 200 microgramas, utilizado na gestante, porque na gestante e na amamentação, a dose não é só 150, é em torno de 250, né? Então, tá aqui, 200 microgramas. Voltando aqui para o Lugol, 2 gotas dá 12.500. E aí você vê o absurdo de profissionais da saúde recomendando o uso de Lugol para gestante. Você está ali sobrecarregando a quantidade de iodo muito alta, podendo induzir um hipotireoidismo e hipertireoidismo na gestante, que inclusive vai causar prejuízo para a gestante e para o bebê. Então, caso o seu obstetra, né, recomende, seria um suplemento como esse, ou um polivitamínico que tem lá na sua composição iodo. Aqui, ó, iodo, 200 microgramas. Então, saiba que não é a quantidade que contém no iodo, é uma quantidade bem menor, considerado segura, né? Então, quais são as indicações de Lugol? Como eu falei, é um medicamento. Então, ele é indicado no hipertireoidismo por doença de Graves de difícil controle. Então, o paciente que tem hipertireoidismo está usando dose alta do tapazol, já fez corticóide, está usando propanolol e mesmo assim não conseguimos controlar, é possível utilizar o iodo, porque quando a gente dá um excesso de iodo, existe um efeito chamado de Wolff-Chaikoff, que ele atordou a tireoide e ela deixa de produzir hormônio. Então, nesses casos de hipertireoidismo por doença de Graves, a gente consegue esfriar a tireoide dando Lugol. Quer dizer, se o paciente tem hiper e toma o Lugol, ele acaba indo para o hipotireoidismo, né? Da mesma forma, uma pessoa normal que toma o Lugol, ela pode ir para o hipotireoidismo e vai ter uma elevação do TSH. Outra indicação é no preparo pré-operatório de bócio. Existem alguns estudos que mostram que o uso no pré-operatório ele pode estabilizar o bócio e sangrar menos. É algo que alguns cirurgiões usam, eu prefiro não utilizar na minha prática, né? Mas essas são as indicações formais desse medicamento. Só essas, não existem outras indicações. E saiba que não existem pesquisas utilizando o Lugol para melhora de qualidade de vida, para uso de forma de suplemento, como se tem falado na internet. Não existem pesquisas. Todas as pesquisas, quando se fala da importância do iodo, é a importância dessa dose aqui. Essa dose de 200 microgramas que é recomendada, né, na suplementação. Não é uma dose de 6.000 ou 12.000, é uma dose bem menor. Mas as pessoas que falam na internet sobre esse assunto, elas utilizam meias verdades. Então, pega uma parte pequena que é verdade e extrapola isso para dar a entender que você precisa disso, que isso é a solução de todos os seus problemas, quando na verdade isso está causando problema. Pessoas normais que usam Lugol, quais são os efeitos colaterais? A nossa sorte é que a maioria das pessoas, esse excesso ele vai sair na urina, em algumas pessoas ele vai induzir o hipotireoidismo, a gente vai ver o TSH se elevar, em algumas pessoas, principalmente quem tem nódulo na tireoide, o nódulo pode pegar esse excesso de iodo e transformar em hormônio, então o paciente pode ter hipertireoidismo. E eu já vi pacientes com hepatite medicamentosa, quer dizer, o excesso de qualquer substância no nosso corpo pode sobrecarregar o nosso fígado e o paciente pode acabar entrando em hepatite. E em alguns casos
casos, infelizmente, pode ir para uma evolução de hepatite fulminante ao ponto de precisar de um transplante de fígado. Então, é algo que pode acontecer, né, em qualquer substância. Então, evite se automedicar, pode ser algo extremamente perigoso. Extremamente, eu fico até triste em ver profissionais da saúde vindo à internet ensinando o paciente a como manipular, como fazer isso, ou vendendo receita sem ter feito qualquer consulta, né? Então é algo que, infelizmente, a tendência é piorar nos próximos anos. Profissionais que não atendem, não fazem consultório, não têm pacientes reais e saem na internet repetindo, copiando e colando essa informação de outros, prejudicando pacientes. Eu atendo nos meus atendimentos online, aqui e acolá aparece um paciente que caiu nessa besteira, ficou tudo descompensado e a gente acaba tendo bastante trabalho em corrigir ou um hipotireoidismo ou um hipertireoidismo induzido por Lugol. Então não faça isso, cuide da sua saúde, procure um profissional médico para cuidar dessa sua doença da tireoide, né? Ou se você não tem doença da tireoide, melhor ainda, né? Não use isso. Assim, alguns comentários que eu recebo nos vídeos que eu já fiz sobre Lugol, aparecem lá pessoas dizendo que é um doutor da indústria farmacêutica, sendo que não faz o menor sentido. Eu quero que as pessoas tenham saúde, eu quero que elas tenham a tireoide delas funcionando. Se eu quisesse que as tireoides parassem de funcionar, eu estava aqui recomendando o Lugol, né? A pessoa que usa Lugol, já ela vai virar paciente, ela vai adoecer da doença da tireoide, né? Infelizmente, não é um medicamento, mas pessoas que não têm qualquer preparo, não estudam, não atendem pacientes, estão aí repetindo essa informação falsa, né? Então não caia nessa besteira e até o próximo vídeo. Valeu!